Então aqui são uma imagem de exemplo básico, como seria uma classificação de pixels usando uma rede neural. Então a gente tem a nossa imagem de satélite aqui com várias bandas e vários índices junto. E a gente tem alguns dados de referência, né? Ou seja, foi coletado alguns pontos de algumas classes. Então a gente tem três classes aqui, três classes de uso de cobertura, né? E o próximo passo é extrair as informações, né, da imagem para cada ponto. A gente cria uma tabela de dados aqui. Nessa tabela aqui a gente tem as classes e tem as características, as bandas espectrais. Então, para a gente querer jogar numa rede neural, como que a gente construiria essa rede, né? Quantas neurônios de entrada que a gente colocaria nessa rede, né? Supondo que a gente tenha 12 características aqui, né, bandas e índices, a gente teria que colocar 12 neurônios de entrada aqui. E aí a gente liga esses neurônios aqui com uma quantidade de neurônios aqui. Você pode colocar, por exemplo, três camadas com 50 neurônios cada, ou uma camada com 50, outra com 20, outra com 30. Isso daí depois você vai aprendendo assim como o pessoal for desenvolvendo, né? Foram codificando aí essas quantidades aqui. E na camada final a gente tem a camada aqui de saída com a quantidade de neurônios representando a quantidade de classes que a gente tem. Então, a gente tem três classes aqui, e a gente vai colocar três neurônios aqui no final. E aí a gente realiza uma classificação de uso cobertura aqui, né, por pixel, ou seja, ele vai ler cada uma dessas. Primeiro pixel, ele vai pegar e ver aqui as características desse primeiro pixel, né? Representando a classe, ele vai buscar entender o padrão que existe de dados dentro desses dados que você coletou. E mais uma coisinha só, esse algoritmo ele funciona por treinamento, né? Então, depois que primeiro ele é feito em duas partes, né? O feed forward, que na verdade seriam a realização dos cálculos até chegar aqui no resultado final. Esse resultado é comparado com o resultado esperado, né? Com nossos dados de referência. E aí existe um erro, né, entre o esperado e o dado de referência. E a gente utiliza algum algoritmo otimizador, né, que é uma outra teoria que a gente tem que ver um pouco mais fundo, que esse algoritmo otimizador ele vai atualizando os pesos aqui de uma forma com que esses pesos aqui busquem sempre minimizar o erro. Então é um processo cíclico, você vai realizando iterações aqui dentro dessa rede, que passando os dados são calculados aqui, tem uma saída, essa saída é comparada com o resultado esperado, depois tem uma atualização desses pesos que buscam sempre diminuir aqui o erro entre a saída e o resultado esperado.